Olá, Rebeca! Tudo bem? Como é que você tá aí, hein? Se cuidando, lavando bem as mãos? Então, tem muito tempo que a gente não se vê, não é mesmo? Hoje a gente vai começar uma série de aulas que você vai assistir assim, online, pelo computador, que é como a gente pode se encontrar no momento, tá bom? Então, nosso primeiro conteúdo, que você vai ver lá na sua apostila que você recebeu, uma só para você, a gente vai começar os conteúdos com o processo de chegada dos portugueses aqui no Brasil. Os portugueses, eles vão vir colonizar o nosso território. E hoje a gente vai entender um pouquinho por que isso aconteceu e como é que aconteceu. O que estava acontecendo nessa época, Rebequita? Há muito tempo atrás, lá no tempo de 1500, os portugueses eles estavam muito interessados em fazerem comércio com uma região que ficava lá na Ásia, chamada de Índias. O que tinha lá nas Índias? Um monte de produtos que eram muito caros e que os portugueses queriam ir lá, pegar para revender na Europa e assim ganhar, dinheiro. Só que para chegar lá nas Índias, os portugueses, eles precisavam contornar o continente africano. E quando eles contornavam todo o continente africano lá embaixo para chegar até as Índias, tinha uma região que eles tinham que passar que se chamava Cabo das Tormentas. Sabe por que se chamava Cabo das Tormentas, Rebeca? Porque essa região era muito agitada. O mar era muito agitado, tinham muitas pedras e muitos navios afundavam ali. Então era um caminho perigoso. E os portugueses queriam achar um caminho alternativo, uma outra rota que levassem eles até as Índias. Então, o que eles decidiram tentar fazer? Dar a volta no mundo inteiro para chegar lá na Ásia. Eles decidiram sair da Europa e atravessar todo o Oceano Atlântico e dar a volta no continente americano para chegar até a Ásia. Só que quando eles fizeram isso, eles não sabiam que eles iam encontrar um continente inteiro no caminho deles. Então, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que parar. E quando eles pararam, Rebeca, eles descobriram que ali haviam terras que eles não conheciam antes. Que terras eram essas? A América. E entre as terras da América, o Brasil. No dia 22 de abril de 1500, os portugueses, liderados por Pedro Álvares Cabral, chegaram aqui, no nosso território. E quando eles chegaram aqui, eles encontraram milhares de pessoas vivendo no nosso território. Quem eram essas pessoas, Rebeca? Os índios. Os povos indígenas já viviam aqui. E aí, eles tinham seu próprio modo de vida, eles tinham a sua própria forma de se organizar, de se vestir, eles tinham a sua própria cultura, que não era muito parecida com a cultura de Portugal, não. Por conta disso, quando os portugueses chegaram, eles começaram a brigar. Não foi uma convivência muito pacífica. Os indígenas não gostaram dos portugueses chegando aqui na nossa terra e explorando o nosso território, que antes era deles. Por conta disso, eles vão começar a ter alguns problemas. Os indígenas tentam não deixar os portugueses ficarem aqui no nosso território. Depois de muitas brigas e muitas expedições mandadas por Portugal para colonizarem a nossa terra, os portugueses finalmente começaram a explorar o nosso território. Eles começaram a se fixar aqui na nossa terra. Principalmente também, Rebeca, porque tinham outros países querendo pegar o nosso território para eles. Os franceses estavam doidos para tomar nossas terras. Então, se os portugueses não ficassem aqui, eles iam acabar perdendo o Brasil para outros povos. Por causa disso, os portugueses iniciaram a nossa colonização. Como é que eles fizeram isso, Rebeca? Eles começaram a explorar uma madeira que era muito abundante na nossa floresta, na Mata Atlântica. O nome dessa árvore era pau-brasil e ela dava muito lucro para os portugueses. Por que ela dava lucro? Porque ela tinha uma sementinha que tinha uma tinta vermelha, que era usada para tingir tecidos. E por isso, essa sementinha valia muito dinheiro lá na Europa. Para na hora de fazer roupas, vestidos, colorir os tecidos, essa tinta ser usada. E aí os portugueses começaram a explorar esse pau-brasil. Mas os portugueses não gostavam muito de trabalhar, não. Eles queriam que alguém trabalhasse para eles. Quem é que vai trabalhar para os portugueses, hein, Rebequita? Os indígenas. Os portugueses primeiro vão oferecer coisas para os indígenas trabalharem para eles. Um espelho,
armas, facas, objetos que os indígenas não conheciam. Aí os indígenas trabalhavam, exploravam, transportavam, extraíam o pau-brasil para que os portugueses dessem esses objetos para eles. Mas depois os portugueses não vão querer mais fazer troca nenhuma, não. Os portugueses vão tentar fazer com que os indígenas trabalhassem à força para eles. E aí os indígenas que não queriam trabalhar de jeito nenhum, não aceitavam trabalhar para os portugueses, podiam até ser mortos. Então, Rebequita, hoje a gente vai parar por aqui. Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato para a gente fazer as atividades, para a gente continuar o nosso conteúdo, e aí você vai receber mais vídeos desses, tá bom? Agora você vai fazer os exercícios da apostila, que eu vou passar a página para você ir treinando esse conteúdo que a gente está vendo, tá bom? Um beijo para você e até a próxima!